Hoje eu vou falar uma mistura de dois assuntos que mais me pedem aqui no canal: a prata e a intervenção da China nesses mercados. E aí a gente vai entender o que pode acontecer com o mercado, principalmente da prata. Bom, recentemente, a partir de 1º de janeiro desse ano, a China implementou algumas mudanças no seu direcionamento, principalmente relacionado à prata. E eu quero falar um pouco mais sobre isso e como que isso pode impactar os mercados de prata para 2026. Bom, como todo mundo sabe, a prata simplesmente esmagou tudo esse ano de 2025. Quem tinha prata simplesmente conseguiu resultados incríveis. A prata já está oscilando, às vezes como terceiro e às vezes como o segundo ativo mais valioso do mundo, só perdendo para o ouro e às vezes para a Nvidia. Parte desse crescimento da prata teve um interesse chinês por trás, porque a China está realmente muito interessada nesses metais reais, esses ativos reais. E para entender melhor, eu quero voltar um pouco no tempo e explicar isso a partir de um contexto do ouro e da prata. Bom, a China ela não consegue difundir a moeda dela de uma maneira global como o dólar, por exemplo, principalmente por uma questão de confiança. Então ela precisou recorrer a uma coisa que os mercados há séculos já consideram algo de valor, que é o ouro. Então o que a China pensou? Se ela achasse uma maneira que ela garantisse que as pessoas teriam um lastro de ouro em sua moeda, isso seria um passo definitivo para a implementação do yuan ao redor do mundo. Mas vamos lá, o ouro ele tem a ver com trazer de volta a confiança no dinheiro. E é por isso que a China ela passou as últimas décadas construindo a Bolsa de Ouro de Xangai. Eles estão expandindo o que as pessoas chamam de corredor de ouro. E a China estrategicamente está comprando publicamente o máximo de ouro que ela consegue. Eu explico mais em detalhes todo esse conceito e esse processo que a China está fazendo nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards. E eles fazem isso para dar uma alternativa para o mundo. Caso você queira sair fora do sistema monetário internacional, ou seja, fora do controle do dólar americano e do Império Americano, esta pode ser uma das possíveis soluções. É um dinheiro que é lastreado em ouro e pode ser armazenado, às vezes, muitas vezes até nos próprios países. Bom, agora a prata desempenha um papel muito diferente, mas não menos importante que o ouro, porque a prata vem se tornando nos últimos anos um recurso extremamente importante que faz o mundo funcionar e continuar evoluindo do jeito que funciona. E isso é porque a prata é usada hoje em tudo: painéis solares, carros elétricos, data centers, eletrônicos, satélites. Bom, ela é o melhor condutor elétrico da Terra e ela possui uma característica única. Como ela é usada em pouca quantidade, poucas gramas de prata dentro dos produtos, ela não impacta tão significativamente no preço desse produto. Isso significa que se o preço da prata subir bastante, possivelmente ainda não vale a pena uma indústria fazer a substituição da prata. E pensando em tudo isso, se a gente fizer uma evolução da próxima década, a gente espera que a demanda da prata continue aumentando, por causa principalmente dessa evolução das aplicações tecnológicas. E como a China quer estar na vanguarda dessas tecnologias e também por ela possuir uma das maiores reservas de prata no mundo, ela está estrategicamente deixando o produto mais escasso no mercado. A minha visão é que nos próximos anos a China vai ter uma enorme influência sobre quem vai ter ou não acesso a esse material. E para mim ficou muito claro que com a decisão recente que eles tiveram, que essa restrição nas exportações de prata, eles já começaram a trilhar esse caminho. O que eles fizeram? Toda a prata hoje que sair da China, ela precisa especificamente de uma autorização do Partido Comunista Chinês. Então, basicamente, o que a China falou é assim: ela só vai liberar prata para parceiros comerciais importantes dela. Bom, então dito isso, vamos entrar no assunto. Para você entender onde eu quero chegar, eu preciso mostrar para você aonde a prata é negociada. Os mercados que mais importam de prata são os mercados de Londres, que é historicamente o maior mercado de metais do mundo, a COMEX, que fica em Nova York, e a Bolsa de Xangai. Cada mercado tem uma característica. A COMEX ela é conhecida pelo mercado de derivativos, de papel dentro da prata. Ali, geralmente, quem faz negociações são mineradoras, indústrias, elas usam muito o mercado americano para redear suas posições, ou seja, para proteger elas. Esse é o principal mercado da COMEX em Nova York.
Esse é um mercado financeirizado, em que os contratos geralmente não têm entrega física, somente um diferencial monetário. E a Comex, por operar na maior parte desses mercados, não tem um estoque de prata gigantesco em custódia. A maior parte da prata do mercado ocidental fica em Londres. Então, penso que a Comex nunca foi projetada para suprir a necessidade mundial de prata física, mas sim dar vazão aos derivativos de prata e organizar e proteger as indústrias e mineradoras que usam esse mercado. Assim como esse mercado funciona para o mercado de petróleo futuro, milho, soja, café. Tá, mas por que você precisa saber disso? Porque Xangai é um mercado de prata física e geralmente o estoque negociado dentro de Xangai possui lastro. E aí entra o primeiro grande agravante que a gente está vendo nos últimos dias. O preço da prata física disparou em relação ao mercado de derivativos da prata. Obviamente, esses valores não são iguais, né? Não tem como eles serem iguais. Geralmente eles têm um spread de alguns centavos de dólar e em alguns momentos de um estresse maior ele pode chegar até $1 de diferença. Só que um dia antes do Natal, dia 24, a gente viu a diferença, essa diferença entre prata física e de papel chegar a $6. Em Xangai estava $78 e na Comex 72. E isso é muito difícil de acontecer porque quando essa diferença se torna tão grande, há a entrada de arbitragem. Então o que é a arbitragem? Investidores veem essa diferença e agem. Basicamente o que eles fazem é comprar a prata onde ela está mais barata e vender em outro lugar onde ela estiver mais cara. Porém, a mais cara ela precisa entregar a prata. E para entregar, ele precisa comprar a prata física em algum lugar. Porém, aí que vem o problema. Esses valores eles permaneceram por mais tempo. Isso mostra um gargalo dentro do sistema de arbitragem. Mostra que a prata física ela não está fácil de obter para conseguir realizar essa arbitragem. Então, como a China só trabalha com metal físico, é quase como se ela estivesse forçando o mercado ocidental a reprecificar a prata, subindo ela de valor. A China se tornou não só um dos maiores consumidores de prata do mundo, como também o que mais possui reservas. E agora quer usar essas reservas para impor poder sobre a indústria tecnológica. Bom, agora eu acho que produtores muito grandes só vão conseguir a prata e produtores que agradem o mercado e o partido chinês. E ao fazer isso, eles estão fechando um mercado e começando a controlar ele, porque a China é enorme na cadeia global de suprimento da prata. O que isso quer dizer? Ela tem uma parte enorme do refino da prata. Então, se a gente for ver, mesmo que a prata seja minerada no solo no México ou na África do Sul, há uma grande chance, muito grande, que ela ainda passe pela infraestrutura chinesa antes de se tornar um metal utilizável. E esse é um grande problema, porque agora, a partir de 1º de janeiro desse ano, a China vai decidir se esse metal pode sair ou não do país depois dele ter entrado lá para refino. E esse é um segundo movimento chinês. Eles fizeram a mesma coisa quando se trata de terras raras. E hoje ela controla cerca de 90% do refino global de terras raras. O preço de vários desses produtos, por causa dessa restrição chinesa, simplesmente disparou. E vários governos que usavam esses produtos precisaram se reorganizar e até substituir alguns deles. E assim como nas terras raras, as refinarias elas demoram anos para serem construídas, não é uma coisa momentânea. Além do que, precisa ter um know-how de como utilizar aquele produto da melhor forma possível. Então o que a gente está vendo na prata hoje é a mesma coisa que aconteceu com as terras raras, mas com uma diferença que a prata é mundialmente usada e usada em diversos nichos diferentes. Quem vê meus vídeos sobre os metais sabe que a prata tem uma questão de não ter uma possibilidade de aumento de produção, principalmente porque existem pouquíssimas minerações exclusivas de prata. Geralmente, a prata é obtida através de minas de outros metais, ela é um subproduto dessas minas. Isso cria o que na economia a gente chama de oferta inelástica, porque por mais que exista 3 vezes mais demanda pelo produto, não há uma maneira de acelerar a oferta, não há uma maneira de aumentar em 3 vezes a produção. E sabendo disso, a China fechou diversos contratos antes de 2026 com várias mineradoras ao redor do mundo. Isso vai gerar uma escassez ainda maior pelo produto. Então a dúvida principal é para onde que vai o preço? E assim, eu não estou aqui para tentar adivinhar o futuro do preço da prata.
a narrativa mais quente do momento no mercado financeiro mundial são os metais. Porém, essa narrativa, ela pode migrar para algum outro setor que estiver performando melhor ou indo melhor. E o ideal é a gente ver uma alta estrutural na prata, ou seja, uma alta sem euforia, sem emoção, sem especulação. E para isso a gente já viu a CME intervindo, aumentando as margens para os contratos futuros. E ao contrário do que falam, eu acho até isso muito bom, porque como eu acredito que a prata vai subir, mas não por especulação e sim por fundamento, isso aí só tira a alavancagem do sistema. Então reduz também a volatilidade do ativo. Eu acredito que a prata ela tem o poder de chegar no final do ano de 2026 próximo de $200. Eu acredito que se a gente chegar muito rápido nesses valores, a tendência é ter uma grande correção também. Mas se a gente for construindo essa alta ao longo do ano, eu acredito que ela pode acontecer sim. Mas se eu fosse te dizer exatamente o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gente está caminhando para uma das maiores oportunidades da nossa vida como investidor, se a gente estiver bem centrado nos investimentos e não está alavancado de uma maneira mais suja, vamos dizer assim. Porque eu acredito que esse ano a gente vai ter um crash nos mercados mundiais. Eu acho que eu tenho mais de 10 vídeos explicando vários dos motivos por que eu acredito que isso pode acontecer. E se vier esse crash, os metais eles tendem a ser os ativos que menos caem e que o dinheiro mais é direcionado assim que o dinheiro começa a entrar no mercado. Então o ouro e a prata podem ter viradas e altas gigantescas. E agora pensando, se não houver um crash, eu acredito que a gente tem uma tendência de alta, principalmente da prata, muito direcional. A gente vai surfar essa onda de alta, vai surfar a onda de alta nas mineradoras e também em metais estratégicos como platina e paládio. Então, caso você quiser acompanhar como eu estou me posicionando e como que eu estou vendo as situações que estão acontecendo nesse mercado, se inscreva aqui no canal e até vire membro, tanto aqui ou no Substack, que eu compartilho vários insights diários para vocês. E se você quiser uma coisa mais personalizada e quer conversar diretamente comigo para eu te ajudar na proteção da tua carteira e na potencialização de seus resultados, principalmente se forem metais, eu deixei um link na descrição para você preencher o formulário super rápido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço.